Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai para mais um dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, e a gente vai continuar conversando sobre o tema que a gente estava falando ontem, sobre servirmos a Deus, entendendo a nossa forma. Então hoje a gente vai conseguir entender um pouquinho mais a fundo das outras três pontos que o autor traz no livro. Ele trouxe até um acróstico com a palavra forma, e cada letrinha ali tem um significado. Vou relembrar aqui para vocês, que é a nossa formação espiritual, as opções do nosso coração, que a gente já viu ontem, e hoje a gente vai ver as últimas três, que são recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Então vai ser bem legal. Eu até quero indicar assim, ó, esse vídeo, ele provavelmente vai ser um pouquinho mais comprido. Então se tem algum botãozinho aqui embaixo, se você quiser acelerar ele para otimizar o seu tempo, fique bem à vontade. A minha voz talvez vai parecer um pouco estranha, porque eu já falo um pouco rápido, então, mas fique à vontade para acelerar ele. Então somente você pode ser você. Quando Deus ele nos projetou de uma maneira que não houvesse nenhuma outra réplica no mundo. Então não tem como outra pessoa ser a gente. A nossa composição, né, composição de fatores que tornam a gente único. Então somente a gente pode ser a gente. Isso significa que ninguém mais no mundo é capaz de desempenhar a função que Deus colocou pra gente, né? Atribuiu a gente, errei a palavra aí, mas que Deus atribuiu a gente uma função, um papel, e que somente a gente pode fazer. Se você, né, não fizer a sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ninguém mais vai poder fazer. Porque ninguém mais é você. Então a gente precisa ter um olhar atento a isso e saber que nós somos um ser singular para Deus. Somente nós podemos cumprir a nossa missão. E aqui partindo para as outras letrinhas ali, né? Vou começar aqui pela letrinha R, de recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos dos quais a gente já nasceu. Algumas pessoas, por exemplo, têm o dom natural para palavras, né, para falar, já nascem falando. Outras têm uma habilidade atlética, então elas têm uma coordenação motora muito boa. Outros são bons em matemática, em mecânica. Então todo mundo nasceu com habilidades diferentes. E o autor ele traz no livro um exemplo de Êxodo, no capítulo 31, do verso 3 ao 5, quando Deus ele quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios que iam ser usados para a adoração. O que ele providenciou? Ele providenciou pessoas, artesãos, artistas, pessoas que possuíam uma habilidade com destreza, né, que sabiam desenhar, que sabiam trabalhar com artes manuais, principalmente trabalhar com ouro, talhar madeira. Então, desta forma, Deus ele usa as nossas habilidades de outras pessoas também, para concluir a obra dele, né? E inclusive a sua vida, você tem habilidades, mas você daqui a pouco pode pensar assim: ah, Jaque, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Você tem sim. E eu quero proibir você de falar uma coisa dessa, que você não tem nenhuma habilidade, que você não faz nada de bom, nada de útil. Você é um filho de Deus, não é? Então você tem dons e talentos, e Deus quer usar a sua vida. Se você é filho de Deus, Deus faz alguma coisa que é inútil, que não presta pra nada? Acho que não, né? Então você tem sim habilidades, elas só estão escondidinhas aí, né? Mas da onde que vêm as nossas habilidades? Elas vêm de Deus. Ela não vem da gente mesmo. Eu acho que foi também no vídeo de ontem que eu comentei que nós não podemos escolher algumas coisas, que é Deus que nos dá, né? É Deus que nos capacita. Então, uma das grandes desculpas que as pessoas acabam dando assim para não servir no reino de Deus é que elas alegam que não tem nenhuma aptidão. E isso é uma mentira de Satanás dentro da sua mente, querendo fazer com que você não tenha coragem de ir adiante, querendo desencorajar você com seus dons e talentos. Você tem inúmeras habilidades. Você tem várias, só que elas estão inexploradas. Você tem ela aí, só que você não deu conta ainda, você ainda não descobriu. Elas estão adormecidas dentro de você, mas eu acredito que a gente só tem mais 9, 10 dias, né? Então eu acredito que até o final a gente vai estar com muito mais clareza, né? Principalmente depois desse vídeo, acho que você vai ter mais clareza ainda das suas habilidades. Então qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Na Bíblia nós vemos artistas, nós vemos arquitetos, produtores de doces, pessoas com capacidade para debates, pintores, pessoas que desenham, pessoas que plantavam. Então Deus ele inclusive concede pessoas a habilidade até de ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa errada e tal, mas não é, né? Moisés ele disse aos israelitas que é Deus que dá a capacidade de gerar riqueza. Pessoas com capacidade de fechar negócios, de fazer acordos, fazer vendas, e tudo isso pode sim ser usado para a glória de Deus. Deus ele tem um lugar, gente, dentro da igreja que você pode ocupar e que você deve ocupar. Você não deve ficar omisso a isso, sabe? Que você deve procurar esse lugar. Então, Deus quer muito usar a sua vida. Deus ele quer fazer com que todos os seus dons e talentos venham à tona, que eles venham para fora. Porém, cabe você achar esse lugarzinho. Então, Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer.
Você sabia que a única pessoa que pode empregar as suas habilidades é você? Ninguém mais pode fazer. Isso é que o autor, ele bate várias vezes no livro, que ninguém mais pode fazer o que a gente deve fazer. E para descobrir a vontade de Deus na nossa vida, é interessante a gente fazer um exame assim, bem minucioso, a fim da gente saber no que realmente a gente é bom e identificar coisas das quais assim a gente tem habilidade e coisas que a gente não tem habilidade. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade para decoração. Uma vez eu inventei de ajudar a arrumar o altar lá da minha igreja com flores. Eu fui um desastre. Então, eu não me meti mais porque eu não sou boa nisso. Eu não tenho talento nenhum para decorar, essa questão assim de flores, enfeites. Então, você também, você vai começar a olhar o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você tem habilidade, digamos assim. Porque Deus, ele provavelmente, ele não vai te pedir para fazer algo que você não tenha talento. Então, de fazer esse autoexame e começar a se perceber, né? Daqui a pouco, assim, ó, você começa a fazer várias coisas dentro da igreja, você começa a cantar. Aí descobriu que não tem voz para cantar, beleza. Então, cantar é algo que talvez não seja para mim. Ou daqui a pouco que nem eu não canto solo, mas eu canto no coral e é bacana. Aí eu fui trabalhar com crianças na escolinha de crianças e eu vi que não é a minha praia. Bom, você já sabe que não é a sua praia, você não tem habilidade e talento para trabalhar com crianças. Aí eu fui trabalhar com idosos e você gostou, viu que serviu bem. Poxa, então bacana, talvez a sua habilidade esteja aí. Então, as habilidades que a gente tem e que a gente faz efetivamente, assim, bem, elas possuem um forte indício da onde que o Senhor quer usar a nossa vida para glorificar o nome dele. Então, Deus, ele não desperdiça nenhum tipo de capacidade, muito pelo contrário, ele pega as nossas habilidades e ele conecta com o nosso chamado. Então, as suas habilidades, elas não foram dadas assim para você empregar pro seu egoísmo, pro seu eu, digamos assim, sabe? Muitas pessoas acham assim, eu tenho essa habilidade, então eu vou focar tudo na minha profissão, porque eu quero enriquecer, eu quero ser muito feliz e eu quero viver para mim mesma. Mas isso não é assim que funciona no reino de Deus. As suas habilidades, Deus deu a você para com que você honre e sirva a Ele. Até ontem, no grupo de mulheres da minha igreja, o pastor falou sobre como ser cristão dentro e fora da igreja, e um exemplo que ele usou, achei muito interessante, é que nós somos cristãos disfarçados no mundo. Mas, disfarçado como? Disfarçado de médico, disfarçado de uma professora, disfarçado de um empresário, disfarçado de um lojista. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, eu sou um médico, eu sou uma professora, eu sou um empresário, eu sou uma lojista, enfim. Não, ok, isso aí é o que você está fazendo no momento, mas na verdade você é um filho de Deus, um cristão que está disfarçado daquela função para poder glorificar o nome de Deus, para poder servir ao reino de Deus através daquelas habilidades que Deus deu a você. Então, quando Deus nos dá habilidades, é tudo pro reino dele, nunca esqueça disso, né? Não deixe com que o seu coração seja enganado e você viva pro seu próprio prazer. A segunda letrinha é o M, o nosso modo de ser. E Deus, ele aprecia muito, muito mesmo a diversidade. Quando ele fez você, ele jogou o molde fora, não existe mais ninguém igual a você. Ele fez pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, pessoas que gostam de rotina, pessoas que não gostam, pessoas que são mais racionais, pessoas que são emocionais, e tudo isso porque ele gosta de diversificar. A gente pode ver o apóstolo Pedro, um cara sanguíneo, o apóstolo Paulo, um cara colérico, Jeremias, uma pessoa muito melancólica. Você pode ver todos os discípulos de Jesus, eles eram completamente diferentes. E não existe um temperamento que é certo ou um temperamento que é errado. Todos os tipos de personalidades, elas são necessárias para equilibrar a igreja. E para dar o quê? A igreja dá sabor. Imagina só, o mundo já é muito chato. Imagina se todas as pessoas fossem iguais. Então, o seu modo de ser, a sua personalidade, ela vai influenciar diretamente o lugar onde você vai empregar as suas habilidades, onde você vai colocar todos os seus dons e talentos, os seus dons espirituais, né? Por exemplo, até a gente pode ver aqui, o autor traz no livro o exemplo da evangelização, né? A pessoa que é um evangelista. Existem evangelistas que são introvertidos e extrovertidos. E o dom vai se manifestar da mesma maneira. A mesma coisa, pregadores da palavra. Existem pessoas que são muito mais objetivas, né? Que têm uma linguagem muito mais reta, digamos assim. E tem outras pessoas que já são muito mais doces no seu falar, que vão com muita mais calma. E as duas vão cumprir o seu propósito, porém elas vão atingir públicos diferentes, vão colocar isso para fora de uma maneira diferente. Então, quando você atua na sua missão conforme a personalidade que Deus deu a você, tudo acaba se tornando muito mais agradável. Você vai fazer as coisas com prazer.
você vai fazer as coisas realizadas, satisfeito, produtivo, né? Conforme Deus confiou isso tudo a você. Por último, as áreas de experiência. Você também foi formado pelas suas experiências pessoais, as experiências que você teve na sua vida. Deus permitiu com que algumas coisas acontecessem para cumprir o propósito dele. Quando você olha para sua família, por exemplo, que aprendizado que você pode tirar da sua família, que você pode ter da sua experiência com seus parentes, com a sua família de dentro de casa, as suas experiências escolares, qual foi a matéria que você mais gostou, sua matéria favorita? No emprego, vários empregos que você deve ter passado até hoje, qual deles você mais se identificou? E também as suas experiências dolorosas, quais foram as mágoas, as provações, as dores que você viveu em que você acabou sempre tirando um aprendizado. Então, essa última é a mais difícil, a experiência da dor. Então, Deus, ele jamais desperdiça a sua dor. Eu não estou dizendo que Deus causou a dor, tá? Eu não acredito que Deus causa o mal, porque a palavra de Deus diz que Deus é bom, mas eu acredito sim que Deus, ele usa das situações para ressignificar aquilo. Então, Deus permite algumas coisas na nossa vida e muito provavelmente essas permissões de dor, de sofrimento que você já tenha passado na sua vida, provavelmente essas dores estão ligadas com o seu propósito, né, com a missão que Deus dá a você. Ela muito provavelmente está ligada com isso. Porque se a gente parar e analisar assim, ó, quem é que pode testemunhar para pais enlutados, se não alguém que já perdeu um filho? Ou testemunhar a cura de uma doença, se não alguém que já passou, por exemplo, o câncer, que é uma doença tão grave que causa tanto medo nas pessoas. Quem é que pode testemunhar sobre isso, a não ser uma pessoa que realmente já passou por isso? Ou alguém que passou por um abuso sexual, que já tenha sido curado no seu coração, com certeza vai conseguir ajudar outras pessoas que também já passaram por isso. A recuperação de um alcoólatra, se não aquele que já venceu o alcoolismo. Então, Deus, ele usa das nossas dores para a gente edificar outras pessoas. E as mesmas experiências que trouxeram você, né, para mais perto de Deus, muitas vezes quando a gente enfrenta um vale, um momento de muito sofrimento, aqui a gente acaba passando pelo arrependimento, ressentimento, muita dor, aquelas feridas que a gente tem, que a gente quer esconder, que a gente não quer que ninguém saiba, né? Muitas vezes a gente quer até esquecer que aquilo aconteceu na nossa vida. São exatamente essas coisas que Deus quer usar na sua vida para com que você possa edificar a vida das outras pessoas. Tem grandes chances, gente, da nossa missão tá ligada ao nosso pior momento, ao nosso pior período de vida, assim, onde a gente realmente se sentiu abandonado sozinho e depois de ser curado a gente edifica a vida das outras pessoas. Tem muita chance do nosso chamado estar ligado com isso, né? Mas para isso, para você poder compartilhar essas coisas com as outras pessoas, antes disso você tem que ter o seu tempo. Você tem que estar curado aqui dentro, ó. Né? Depois que Jesus curou o seu coração, que você está restaurado daquela dor que você viveu, você pode sim encorajar outras pessoas, você pode sim compartilhar. Né? Não faça isso de compartilhar a sua história se você ainda está magoado, se você ainda está sofrendo, porque isso vai gerar mais dor ainda em você. Mas busque a cura de Deus para o seu coração e você possa usar tudo aquilo que você sofreu, né, como algo assim para edificar a vida de outras pessoas. E quando a gente compartilha isso com os outros, a gente se torna vulnerável. A gente mostra as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos temores, mas não faça isso se o seu coração não está em paz. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui usuária de drogas na minha adolescência e hoje, quando eu vou para as escolas, eu sempre conto a minha história, né, de como que Deus ressignificou tudo na minha vida, como que Deus me deu uma nova vida, me deu uma nova chance. Então, eu tive realmente uma adolescência muito conturbada, muito difícil. Meu pai era alcoólatra, minha mãe uma pessoa muito ferida, com o coração, né, doendo diante de todas as coisas que a nossa família estava passando. Mas eu sempre gosto de contar o meu testemunho e hoje estou curada disso, né? E me sinto bem em falar, compartilhar minha história com outras pessoas. E quantos jovens eu já ajudei com a minha história e você pode ajudar alguém com a sua história. Então, não esqueça a sua história. Se você ainda não está curado dela, busque o Senhor para se curar e no tempo certo compartilhe isso, porque as suas experiências de vida vão com certeza trazer muita edificação para o corpo de Cristo, né? Sempre lembre que a sua forma, né, a maneira que você é, né, a sua formação espiritual, suas experiências de vida, seu modo de ser, enfim, né, os recursos pessoais que Deus deu a você, tudo isso vai contribuir, né, para com que o nome de Jesus seja conhecido, para com que você consiga espalhar o evangelho ainda mais. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal eu posso oferecer à minha igreja?
Muito boa essa pergunta. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curta, compartilhe ele e se inscreva no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito. Um abraço, que Deus abençoe.